Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira e estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é: desperte o dom de Deus que há em ti. Isso mesmo, desperte o dom de Deus que há em ti. Vamos meditar no livro de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje. Eu estava perguntando ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer compartilhar hoje comigo? O que o Senhor quer compartilhar hoje? Quer que eu compartilhe hoje no canal? E o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra. E enquanto eu estava meditando, o Senhor falou muitas coisas comigo. Vamos aqui admitir algo. Por mais que nós amamos ao Senhor, passamos por períodos de crises em nossas vidas. Crise de identidade, de maturação, crise de carreira. Você não sabe se você quer seguir naquela carreira ou não é verdade? O jovem Timóteo era a 3ª geração de uma família que amava ao Senhor. A sua avó amava ao Senhor. A sua avó Lloyd amava ao Senhor. A sua avó Lloyd já tinha um relacionamento com o Senhor. A sua mãe, Eunice, também amava ao Senhor. Então, Timóteo é a 3ª geração de pessoas da sua família que amava ao Senhor, que tinha uma fé genuína no Senhor. Essa palavra que nós lemos aqui agora é Paulo aconselhando o jovem Timóteo. Paulo aconselhando a ele a reavivar o dom que havia nele. Nós sabemos que por mais que nós amamos intensamente ao Senhor, a gente passa por crise. E eu acredito que nesse momento aqui, Timóteo estava passando por uma crise. Que crise é essa? Eu acredito que ele estava passando por uma crise de fé ali, querendo, sabe, sem saber direito se ele ia prosseguir com a vocação que ele foi chamado. Ou talvez ele estava com medo. Talvez ele estava com medo, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas de amor, de o quê? De poder e de moderação. Então, Paulo estava aconselhando o jovem Timóteo a permanecer na vocação que ele foi chamado. Amigos, eu confesso a você que eu vivi com o Senhor ali, os jovens que viveram nos anos 2000, que viveram aquele avivamento, aquela graça, aquele poder, vão me entender. Nós vivemos uma época em que os jovens ansiavam com toda a força do seu coração por ser ministros do Evangelho, por ser pregador da palavra. A gente olhava para o Marcos Feliciano, a gente olhava para Camila Barros, a gente olhava para Helena Raquel, a gente olhava para essas pessoas que estavam caminhando com o Senhor e a gente tinha uma admiração enorme, a gente tinha aquela sede, aquela vontade de buscar o Espírito Santo. Foi nessa época que eu me converti e eu me lembro que eu me reunia com muitos amigos meus para a gente buscar a presença do Espírito Santo. Queridos, a gente só queria orar. A gente só queria ler a Bíblia, a gente só queria poder na nossa vida. Eu me lembro de muitas vezes nós subimos um monte, muitos jovens ali com sede e fome da presença de Deus. E quando nós subimos um monte, quem é daqui sabe, conhece o Monte Pé de Serra, é um monte muito alto e difícil de subir.
Mas a gente subia, e quando a gente subia lá, a gente não ia pedir carro, a gente não ia pedir casa, a gente não ia pedir nada, a gente ia pedir poder, presença de Deus. A gente tinha essa fome, essa sede, essa intensidade pela presença do Senhor. E muitas pessoas ainda continuam com essa fome, com essa sede, mas a verdade é que a gente sente o impacto, a gente sente a diferença nos jovens daquela época e os jovens de hoje. E eu não condeno os jovens, porque nós estamos vivendo numa geração, que é a geração atual, né? A gente está vivendo uma geração, a geração Z, a geração atual, que é a geração onde tem uma exposição muito grande, né? Um avanço muito grande das redes sociais, uma exposição muito grande. Isso gera uma certa cobrança em nós, porque aquilo que era assim mais reservado agora está exposto. Então a gente vê muitos jovens conquistando, é a era dos influencers, né? Dos influencers, então a gente vê muita gente conquistando, jovens com 20 anos, com 23 anos já tem uma carreira bem sucedida, já tem uma casa dos sonhos. Gente, para a gente conseguir, para uma pessoa conseguir uma mega casa daquelas, ela tinha que, né, ganhar na loteria. Hoje em dia, através das redes sociais, você vê jovens de 20 e poucos anos com uma mega casa, com uma mega conta bancária, com uma mega vida. Então, isso tudo acaba influenciando também na vida daquele jovem cristão que quer ser pregador da palavra, né? A gente sabe que o ministério, o ministério não tem aquele glamour todo, né? Não tem essa facilidade de conseguir financeiramente as coisas, assim, né, rapidamente. Então, você começa a pensar, assim como eu também já pensei, será que vale a pena? Será que vale a pena ser pregador da palavra? Ou eu posso ser pregador da palavra, mas eu também quero ter uma carreira. Não é verdade? E eu não acho errado isso. Eu não acho errado. Não é errado que você queira ter a sua profissão para você ganhar o seu dinheiro, porque a gente tem o sonho de ter uma estrutura financeira, a gente tem a vontade de ter uma estrutura financeira. Só que muitas vezes, muitas pessoas, quando tem essa duplicidade, acaba perdendo também o foco daquilo pelo qual ele foi chamado. O medo vai tomando conta do nosso coração. Eu falo isso para você porque eu passei por essa crise. Eu comecei a pensar, os 20 e poucos anos foi chegando, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho responsabilidades. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão, eu preciso isso, eu preciso aquilo, vai chegar tal idade, eu preciso correr atrás. E a gente vai meio que... Não é que a gente vai perdendo a vontade de exercer o dom, mas as outras coisas vai ocupando o nosso tempo, de uma forma que a gente já não tem mais aquela disponibilidade de levantar de madrugada para orar, de buscar para o Senhor nos usar, sabe? E a gente, na verdade, eu confesso para vocês, eu passei por uma crise tão assim intensa nessa questão do evangelho, de pregação do evangelho, de dom, que eu cheguei a não querer mais exercer o meu chamado. Eu achei assim, não, isso aqui é uma coisa, sabe? As pessoas não valorizam, não, sabe? É muito difícil, são muitas coisas, são muitas renúncias. O próprio Paulo vai dizer assim, não se envergonhe, Timóteo, do seu encarcerado, porque Paulo vivia uma vida de cadeia em cadeias. Nós estamos falando aqui com um apóstolo que deixou marcas fortes, latentes no ministério, no evangelho, né? Em toda a história do evangelho, o apóstolo Paulo tem uma influência muito forte, foi através da vida dele que o evangelho chegou até nós, os gentios. Então, assim, mas a verdade é que ele vivia em cadeias. A verdade é que ele sofreu muito por amor do evangelho. Então, imagina um jovem que está cheio da vontade de pregar o evangelho, mas que começa a ver isso e fala, pô, isso pode acontecer comigo também, sabe? Eu posso ser preso, eu posso sofrer chicotadas por pregar o evangelho. Então, assim,
a gente começa a colocar na balança as consequências, porque eu confesso a você que muitas vezes eu já parei para pensar e falei, meu Deus, mas fulano de tal tá vivendo isso, ciclano tá vivendo isso, eu sou uma pessoa inteligente, eu poderia estar vivendo outra coisa, mas às vezes eu tenho que renunciar por causa disso, por causa, sabe? Então acontecem essas crises no nosso coração e eu sei que eu não, como eu falei para vocês, eu não tenho aqui um filtro, eu não quero maquiar uma pessoa que eu não sou, eu sou essa pessoa que você está vendo, ser humana e uma pessoa que eu estou falando para você. Eu pensei muitas vezes, em não exercer o dom que Deus me deu. Eu pensei muitas vezes em não querer o dom que Deus me deu, porque requer um preço. Então, Paulo vai chegar para Timóteo e vai dizer assim, Timóteo, sabe, eu conheço você, eu conheço a sua história, eu conheço a sua família, sabe? Reavive o dom de Deus que há em você. Eu acredito que ele estava meio morocochô. Eu acredito que ele estava meio, vou dar para trás. Vendo Paulo passar por todas essas situações, eu acredito que ele estava assim, não, eu não quero não, esse negócio é muito difícil. E talvez você está pensando dessa maneira. Assim como eu já pensei também. E o Senhor precisou me despertar. E já eu falo, fica aqui comigo no vídeo. Sabe, o Senhor precisou me despertar de uma forma assim, muito forte, para que eu pudesse estar hoje aqui falando com você no canal. E ainda tem muitas coisas que eu preciso reavivar dentro de mim, porque eu fui me afastando aos pouquinhos, me afastando, e eu já não queria mais. Sabe, aquelas coisas tipo, muita picuinha, você começa a fazer uma coisa na igreja, e aí daqui a pouco as pessoas começam, sabe, colocar rótulos em você, e aquela chatice toda que a gente sabe que acontece em todos os lugares, gente. Não é porque igreja é igreja que não vai ter inveja, que não vai ter ciúme, que não vai ter falação, vai ter tudo isso. E às vezes dá vontade de cair fora mesmo, falar a verdade, não vou mentir pra você. Às vezes a gente vê aquelas coisas acontecendo, coisas que a gente não gosta, e às vezes fala, não quero mais isso pra minha vida não, eu vou trabalhar, ter minha carreira, viver minha vida, sabe? Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, por favor, para eu não achar que eu tô passando por isso sozinha. Mas eu sei porque eu conheço muitas pessoas que não querem mais saber de obra por causa disso. Por causa de situações chatas que acontecem. Então, assim, eu acredito que Timóteo estava passando por essa fase, por esse período. E aí Paulo vai dizer, Timóteo, eu vou te admoestar agora, eu vou te aconselhar agora, eu vou chamar a tua atenção. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Queridos, a gente não tem nada. Deus que nos deu. Nós não somos perfeitos, nós não somos, sabe, não somos especiais, se é que você me entende. Nós não somos especiais, não. Deus não escolheu a gente porque nós somos especiais. Porque eu amo a Deus mais do que meu irmão. Porque eu faço algo melhor do que meu irmão. Porque eu busco mais, porque eu jejum. Ei, tira isso, tá? Se você pensa que Deus te escolheu por causa disso, meu querido, não é. Porque nós não somos perfeitos. Por mais que nós amamos ao Senhor, por mais que a gente venha fazer, nós não somos perfeitos. Nós não merecemos nada dele. Ele nos escolheu por seu infinito amor e graça. Nos chamou e nos entregou a vocação. Só. Porque se tirar a graça de Deus de mim, de você, não vai sobrar nada. Nós somos um farrepo, nós não somos nada, entendeu? Então, assim, Deus decidiu nos usar porque Ele quis nos usar. Ele que quis. Então, assim, não é porque você fez isso ou aquilo, não. Tira isso dessa cabeça, tá? Então, quando Deus ele nos entrega esse dom fica. Ele fica adormecido dentro da gente. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu confesso para você, pensei mesmo. Eu fui até o culto um dia e falei assim, Deus, vou entregar para o Senhor me deu, mas eu vou entregar para o Senhor esse chamado. Eu vou entregar para o Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu vou viver uma vida comum, eu vou ser uma cristã comum, que, sabe, que eu não preciso estar falando do Senhor, sabe, tem... Você me entende, gente? Eu falei isso pro Senhor. E esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica aqui comigo, porque você vai ver a experiência que eu tive com o Senhor. No dia que eu falei isso pro Senhor, foi um culto de ceia, eu ceiei, e eu voltei para casa, e naquela noite o Senhor me deu um sonho.
Eu sonhei que eu estava numa casa e que nessa casa tinha um bebê. Um bebê, acho que tinha 1 ano mais ou menos. E eu via, não era humano, era um ser. Eu via como se esse ser quisesse pegar esse bebê e estraçalhar. Eu sentia, no mesmo momento que eu estava dentro do sonho, eu via o sonho. E ouvia uma voz que falava comigo. E esse ser queria estraçalhar esse bebê, essa criança. E eu via, e aí eu corria, e daqui a pouco já não era mais contra a criança, era contra mim que vinha esse ser. E eu acordei assim, apavorada, assustada, e eu falei, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? E aí depois, eu voltei a dormir, e eu tive novamente o mesmo sonho. E no sonho, eu pegava aquele bebê, e eu começava a chorar, assim, desesperadamente, porque aquele era o meu bebê. E era um bebê muito lindo, muito lindo, gente. Sabe, de uma beleza que eu não sei explicar para você. Eu olhava para aquela criança e eu via aquela criança tão linda, assim, uma beleza sobrenatural. E eu chorava, e eu falava, me perdoa. E eu ouvia como aquela voz falando assim comigo, você está desprezando o seu bebê, você está desprezando, sabe, aquilo que é seu. E aí eu falava assim, me perdoa, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E eu ficava chorando, porque eu via que aquilo ali era algo tão belo, tão perfeito, tão maravilhoso, sabe? De uma beleza assim, não, nada se compara à beleza que eu via naquela criança. E eu me lembro que o Senhor falava comigo, esse é o seu dom, Mirlene. Esse é o seu ministério. É aquilo que eu entreguei para você. E se você não cuidar, sabe o que vai acontecer? Vai morrer. E o Senhor me fez ver como uma criança, porque eu amo criança, gente. Eu amo criança. O meu sonho é ser mãe, sabe? Mas eu vi que, sabe, algo tão belo, tão maravilhoso, mas também tão... vamos dizer assim, tão dependente de mim, tão, sabe, como uma criança, como um bebezinho recém-nascido. Não sei se as mães aqui têm essa sensação de você olhar e falar assim, meu Deus, é tão pequenininho, é tão, qual a palavra que me foge a palavra? Indefeso, tão indefeso. E eu sentia que eu estava desprezando o dom que o Senhor tinha me dado. E naquele dia eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou fazer isso, por nada. Sabe, Senhor? Eu quero que o Senhor me dê força para que eu possa cuidar daquilo que o Senhor me deu. E o Senhor te deu também. O Senhor te deu um dom. O Senhor te deu algo especial. O Senhor te deu um presente especial. Em um desses momentos de crise que eu estava vivendo, eu ouvi o Senhor falando comigo assim, filha, se alguém te der um presente, você vai jogar fora? Eu ouvi. Eu estava fazendo alguma coisa em casa. E eu ouvi o Senhor falar comigo isso. Filha, se alguém te der um presente, você vai jogar fora? Aí, ele no mesmo momento falou assim, e por que você está jogando fora o presente que eu te dei? É profundo, né? É forte, né? Por que você está jogando fora o presente que eu te dei? Sabe? Às vezes a gente joga fora porque a gente tem medo. A gente tem medo do que as pessoas vão falar, a gente tem medo porque as pessoas dizem que a gente quer se aparecer, a gente tem medo porque a gente não quer conviver no meio daqueles, sabe? No meio da agonia, no meio da coisa. Quem é tímido sabe. Quem quer fazer as coisas somente para agradar a Deus, eu só quero cantar uma canção. Eu só quero cantar um hino de adoração a Deus. Eu só gosto de estar na presença dele, fluindo na presença dele. Mas muitas vezes as pessoas vão olhar, ali, ó, tá querendo se achar, tá querendo se aparecer, tá querendo se mostrar. Ela não é assim que acontece? E aí, muitas vezes, o que é que a gente faz? Não quero mais isso não. Né? Não quero mais isso não, sai fora, não quero mais isso não, vou ver minha vida. As pessoas acham que eu quero me aparecer, eu não sou isso aqui. Entendeu? Então você vai colocando de canto. E eu, quando eu vi aquele bebê, eu falei, meu Deus, um bebê, eu preciso dar de comida para ele, eu preciso cuidar, eu preciso... Você sabe todos os cuidados que tem uma criança? E naquele sonho eu senti isso, que eu precisava cuidar
do meu ministério com todo o cuidado que uma mãe cuida de um filho recém-nascido, com a mãe que o filho, com o amor que a mãe tem pelo filho. E hoje, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Talvez você viveu essa experiência dos anos 2000 e você subia a monte, você orava, você jejuava e você pedia, Senhor, eu quero ser usado. E talvez você falava assim, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, me usa, Senhor, me usa. Aí Deus começou a te usar. E aí, porque de muitas situações que aconteceram na sua vida, você fala, eu não quero mais esse dom, eu não quero mais isso aqui, esse ministério, eu vou viver minha vida, eu vou estudar. Não tem problema em você estudar, em ser advogado, em ser psicólogo, em ser o que você quiser ser. Não tem problema, você só não pode desprezar o dom de Deus que há em ti. Amém? Então vamos orar nessa manhã, porque eu creio que Deus falou comigo e falou com você. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por demonstrar os nossos corações, assim como Paulo chamou a atenção e puxou a orelha de Timóteo, assim o Senhor está puxando nossa orelha nessa manhã, e é bom nós sermos corrigidos pelo Senhor, é bom nós sermos ensinados pelo Senhor e pela Tua palavra. E nessa manhã eu oro para que o Teu Espírito Santo de Deus venha nos dar esse espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de moderação, Senhor, para que nós possamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse dom, por esse ministério, por esse chamado, por essa santa vocação que o Senhor nos designou para viver. Isso não é por amor a nós, não é por nós, pelo que nós fazemos ou pelo que nós já fizemos, não é por nós. Nós recebemos de Ti um presente que nós não merecíamos, um favor, uma graça imerecível, Senhor. E não é pelas obras, mas é por Ti. Então, Senhor, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos instruir, Senhor. A cada dia aqui, Pai, eu estou dando um passo de fé, tentando voltar ao caminho ao qual o Senhor me preparou para viver. Tentando, Senhor Jesus, estar na Tua presença. Não estou aqui fazendo vídeos para se aparecer ou para se mostrar, nada disso, mas porque eu quero exercer o dom que o Senhor me deu, a santa vocação que o Senhor me chamou. E para isso, eu quero te pedir nessa manhã, Deus, nos instrui na Tua palavra, nos ensina na Tua verdade, nos ensina nos Teus caminhos, renova a fé em nossos corações, renova a força, renova o ânimo, nos enche com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacita, que nós possamos falar a palavra da verdade com verdade, Senhor, e que essa palavra da verdade venha transformar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, o nosso entendimento. Pai, que todas as pessoas que estejam em nossa volta, Pai, possam ser edificado também pelo dom de Deus que o Senhor derramou na nossa vida, Pai. Porque é para isso que servem os dons, para edificação. Deus, no nome do Senhor Jesus, renova essa pessoa que está me ouvindo, renova. Talvez ela pensou que não queria mais, pensou ou até falou que não queria mais dom, que não queria mais exercer o chamado, que não queria mais continuar na missão. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, renova a fé desse irmão, renova a fé dessa irmã. Pai, eu vejo muitas pessoas, muitos jovens que sentem o chamado, que sentem a vocação, mas que estão paralisados pelo medo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixa o medo nos paralisar, Senhor. Não deixa o medo nos paralisar, mas em nome de Jesus nos fortalece em Tua presença, no nome de Jesus. Amém, querido? Deus falou com você nesse vídeo? Falou muito comigo, tá? E se você sentir de enviar para alguém, eu vou enviar para uma pessoa que desde o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu estou pensando nessa pessoa e eu acredito que Deus está querendo despertar ela para alguma coisa. E se você sentir também de mandar para uma pessoa, mande. Se vir alguém no seu coração, se vir alguém no seu pensamento, mande para essa pessoa. Não vai ser fácil, tá? Não é fácil exercer o dom que Deus nos chamou. Mas, se alguém te der um presente, você vai jogar fora? E por que você vai jogar fora o presente que Deus te deu? Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.